Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa 9ª aula do nosso curso de crescimento. Nós já caminhamos mais de 2/3 do nosso curso, a gente vai ter mais ou menos 12 aulas e nós já estamos aprendendo bastante coisas. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, a Igreja da Nova Aliança. Nós vamos entender como foi a caminhada do povo de Deus desde lá de Adão até os dias de hoje, o que significa a aliança de Deus com o seu povo. Então nós vamos tentar traçar tudo isso, como isso se deu no princípio e como isso veio caminhando ao longo da história e como isso acontece então nos dias de hoje. Bom, a primeira coisa que nós precisamos perceber é o seguinte: Deus no início, quando criou o homem, Ele fez uma aliança com esse homem. Essa aliança é conhecida como aliança da criação ou pacto das obras. A aliança da criação, como você está vendo aí no seu slide, ela tem 3 aspectos extremamente importantes. Primeiro, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós já falamos sobre isso nas aulas anteriores. Segundo, o homem é a expressão da vontade de Deus em 3 aspectos. A ele foi dada a expressão da vontade de Deus em 3 aspectos, o que é chamado na teologia de mandatos da criação. Então o primeiro mandato é o mandato espiritual, é o que está em Gênesis 2:3, olha só: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A ideia aqui é o seguinte: o 7º dia, o dia de descanso, o sabá, aliás um comentário interessante aqui, é que o sabá foi feito antes da ordem de dia que nós temos hoje, que é o sábado. De fato, o sábado existe por causa do sabá e não o contrário. Bom, dito isso, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. E isso tem uma representatividade muito interessante. Primeiro, é o dia do Senhor, é o dia em que nós devemos tirar para pensar no Senhor, agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. E esse dia também demonstra que haverá o dia eterno de descanso, o dia em que descansaremos eternamente no Pai. Então, desde lá da criação já existia esse aspecto. O segundo mandato é o mandato social. Olha só: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Esse é o mandato cultural. O que é o mandato cultural? É a ordenança de Deus em cuidar de toda a criação. Deus deu toda a criação como responsabilidade do homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus criou o homem com capacidade de relacionamento, isso tem a ver com o aspecto do mandato espiritual, e Deus criou o homem como responsável por toda a criação. Isso tem a ver com o mandato cultural. E por último, o mandato o mandato social. Disse mais ao Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Que tem a ver com as nossas relações. As nossas relações devem espelhar a relação que temos com Deus. Então Deus criou o homem e deu uma lei para esse homem. Qual era a lei? Está aí em Gênesis 2:16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meu irmão, para que você possa entender aqui, para que fique claro o que a gente está querendo dizer aqui, é o seguinte: Deus fez uma aliança com o homem. Deus deu condições, Deus deu ordens e Deus deu caminhos. Como que vocês devem viver? Assim, vocês devem se relacionar comigo, vocês devem se relacionar com a criação, no sentido de cuidar dela, guardar ela, e vocês devem se relacionar um com o outro. Pronto, resumindo é isso. Agora, para que isso dê certo, para que essa dinâmica funcione, para que eu tenha de fato relacionamento e pacto com vocês, aliança com vocês, vocês devem me obedecer. E como prova de obediência, para saber que vocês de fato querem me obedecer, então eu estou colocando uma árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, e desse fruto vocês não podem comer. É simples assim, simples assim. Nós precisamos lembrar que Adão e Eva foram feitos perfeitamente.
não havia pecados neles, eles eram completamente livres. Sim, nessa condição aqui da aliança da criação existia livre-arbítrio, como a gente já viu, o livre-arbítrio foi algo que o homem perdeu justamente por causa do pecado. E para que essa aliança existisse, ela dependia das obras dos homens, no caso da obra do homem Adão, como representante, como responsável. Por isso que é chamada de pacto das obras. Dependia do que o homem faria ou não faria para que esse relacionamento acontecesse, para que esse relacionamento continuasse. Pois bem, o que aconteceu? Nós já sabemos, né? Deu zebra. A aliança da criação foi rompida. É como está aí nesse slide para você. A aliança foi rompida pelo homem quando ele desobedeceu a Deus, quando ele escolheu a autonomia, quando ele escolheu completa liberdade de Deus. O que ele ganhou foi a escravidão do pecado, foi a morte por consequência. E por causa disso o homem agora não podia mais se relacionar com Deus, porque o homem era sujo, o homem era imundo, o homem estava envolto de pecado e Deus é santo. Então não tem como ter relacionamento entre a santidade e a sujeira. E aí, meu irmão, Deus então providencia uma segunda aliança, que na verdade não chega a ser uma segunda aliança, ela faz parte da aliança da criação. A aliança da criação nunca deixou de existir, mas agora existe um caminho diferente. Se antes dependia da obra do homem para que a relação com Deus existisse, agora não. Deus faz a aliança da redenção, ou também é conhecido como pacto da graça. Agora não depende mais do que o homem vai fazer, depende agora do que o prometido, o Messias, o substituto, vai fazer no lugar do homem. E é justamente em Gênesis 3 que nós temos o que é conhecido na teologia como proto-evangelho. O que significa isso? Significa que ali já está descrito a essência do evangelho. E o que é que está ali escrito? Está escrito o seguinte: a partir desse momento, Satanás será inimigo do homem. Satanás será aquele que vai perseguir o homem. Então, porém, inimizade entre ti e a mulher. Satanás vai ter dois tipos de descendência agora. A descendência de Satanás, da serpente, e a descendência da mulher. Aqui o que está sendo anunciado aqui é que tem dois tipos de pessoas sobre essa terra. Aqueles que caminham sobre as suas próprias pernas, melhor, caminham segundo a potestade do ar, para usar uma expressão que Paulo usa lá em Efésios capítulo 2, ou seja, eles são guiados pela serpente, e aqueles que procuram obedecer ao Senhor, que são guiados pelo Espírito do Senhor. São dois tipos de pessoa, e é isso que o texto quer mostrar: a semente de Satanás e a semente da mulher. E esses dois grupos vão estar em completa desarmonia, em completa guerra, porque o da semente de Satanás sempre vai perseguir a semente da mulher. E este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E por fim, vai haver alguém que vai fazer aquilo que Adão não fez. Naquilo que Adão caiu, vai ter alguém que vai vencer. Naquilo que Adão falhou, vai ter alguém que vai conseguir. Quem é esse? Paulo chama de o segundo Adão, que é o Messias, é Jesus Cristo. De forma simples, meu irmão, para ficar muito claro para você, a ideia é o seguinte: Deus criou o homem, Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus, Deus deu a criação para o homem cuidar, e Deus deu uma regrinha: olha, para o nosso relacionamento dar certo, vocês precisam me obedecer, e para eu saber que isso está acontecendo, vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois bem, o homem desobedeceu, a aliança foi quebrada, não existe mais relacionamento com Deus. Agora Deus providencia uma outra forma de ter essa aliança. Essa aliança agora é uma aliança de Deus com o seu povo por meio de um intermediário. O intermediário agora vai cumprir as obras que Adão não conseguiu. Não é mais pelas obras humanas que existe relação com Deus, mas é pelas obras desse intermediário, que é o Messias prometido, que é Jesus Cristo, que é o segundo Adão, conforme Paulo chama. Entendeu? Então, se antes podíamos nos relacionar conforme as nossas obras, bom, nós perdemos essa condição por causa do pecado. Agora nós podemos nos relacionar não mais por causa das nossas obras, mas por causa da obra de Jesus Cristo.
E isso já está claro e anunciado lá em Gênesis capítulo 3. E é por isso que o Gênesis capítulo 3 é conhecido como proto-evangelho. Para você ter uma ideia, a narrativa de Gênesis capítulo 4 agora é provando a ideia da semente da mulher e a semente da serpente. Gênesis 3 falou que ia ter dois tipos de pessoa, a semente da mulher e a semente da serpente. Nasce Caim e Abel. E o que acontece? Um irmão mata o outro. Fica claro ali que a semente da serpente iria perseguir a semente da mulher, que é dali que viria o Messias. Pois bem, agora essa aliança chamada Pacto da Graça, ou Aliança de Redenção, começa em Gênesis capítulo 3, e ela vai progredindo ao longo de todo o Antigo Testamento, de forma que Adão conhece o básico, o essencial do Evangelho, mas o Evangelho vai evoluindo. Olha só, a próxima cena que essa aliança é progressiva, ela progride, é com Noé, e aí você está vendo a fotinha aí tão bela da Arca da Aliança. Então o que acontece? Em Noé agora nós temos mais uma vez a presença desses dois tipos de pessoa. Deus olha para a humanidade, e a verdade é que a humanidade está perdida no pecado. E o desejo de Deus, a vontade dele, no sentido de sentimento mesmo, é de destruir a terra. Mas lembra, ele tinha feito um pacto lá com uma linhagem, com a linhagem da mulher da qual viria o Messias. E alguém que está naquele momento faz parte dessa linhagem. Quem é? Noé. E é justamente por causa da aliança de Deus que ele fez, a aliança de graça, que ele não destrói a terra, preserva Noé e sua família, e a partir dali recomeça novamente a história. Mas agora Deus está ensinando para Noé o que significa essa aliança. Significa preservação da ira de Deus, preservação da destruição de Deus. De forma que agora Noé sabe um pouquinho mais daquilo que Adão sabia. A história continua e nós chegamos então na famosa história de Abraão. Abraão, existe um aspecto do pacto que é o aspecto da promessa. É o aspecto da substituição da morte pela vida. Você vai lembrar aqui que Abraão tem a história de que Deus apareceu para ele, chamou ele para ir para uma terra que ele não conhecia. Abraão foi, creu em Deus e etc. Ele tinha uma esposa que inicialmente chamava Sarai, depois ela se chamou Sara, o nome dela foi trocado. E aí o que aconteceu? Deus prometeu um filho a Abraão, mas Abraão já tinha mais de 90 anos, Sara também, então eles ficaram assim. Sara inclusive riu de Deus. Se você olhar para o texto bíblico, você vai ver que Sara riu de Deus, ela não acreditava. Bom, passaram algum tempo, eles não tiveram filho, e Sara teve uma brilhante ideia, virou para Abraão e falou assim: Abraão, é o seguinte, a gente tem uma espécie de empregada, secretária do lar, que chama Agar. Ela é egípcia, ela é bonita, ela é fértil, deita com ela, e aí de repente eu sei que com ela você vai ter o filho. Às vezes o que Deus está querendo dizer é que você é o homem, então você que tem que ter o filho, não importa a mulher. É claro que eu estou contando de uma forma só para se fazer entendida, tá bom? E Abraão diz assim: bom, tudo bem, já que você está sugerindo. E aí ele se deitou com Agar, teve um filho chamado Ismael. Mas acredite, esse não era o filho da promessa, não era o filho que Deus havia prometido. Deus aparece para Abraão e diz assim, na minha versão, tá bom? Abraão, que besteira que você fez, Abraão. O que você fez, Abraão? Não era para você ter feito isso, eu não te prometi um filho, Abraão, é com sua mulher. Aqui, abre um parêntese interessante, Deus nunca permitiu a poligamia. No mandamento e na ordem de Deus, sempre foi a monogamia, ou seja, um homem tendo apenas uma esposa. A poligamia é desvirtuar a lei de Deus. Aliás, é o que os homens fazem de melhor. Bom, e aí o que aconteceu? Teve Isaac, depois Abraão creu, etc. toda. Sara teve um filho chamado Isaac. Esse era o filho da promessa. Passado alguns anos, Deus vai fazer uma prova com Abraão. Abraão, o negócio é o seguinte: você vai subir um monte aí com seu filho e vai sacrificar ele para mim. A Bíblia diz que esse percurso demorou 3 dias.
No caminho, Isaac perguntava para Abraão: quem é que vai ser o sacrifício? E aí Abraão dizia: Deus vai providenciar. Chegou lá, ele preparou o altar, fez tudo certinho, amarrou o filho, colocou lá. Na hora que ele ia dar a facada, o anjo apareceu. Opa, espera aí, este aqui é o cordeiro que Deus providenciou para substituir. O que Deus estava ensinando didaticamente? Tem gente que olha para esse texto e pensa: nossa, como Deus é mau, como Ele é sarcástico. Não. Olha para esse texto e vê a beleza do amor de Deus. Abraão desobedeceu, Abraão errou, e Abraão merecia ser punido por Deus. Mas Deus substituiu a punição por outro. Olha só, é a mesma coisa que Deus falou lá para Adão, lá em Gênesis capítulo 3. Não vai ser mais pelas suas obras, vai ser pela obra de outro. Você perdeu para Satanás, então agora é preciso que alguém vença ele no seu lugar. Abraão, você pecou, você merece a ira, mas eu estou providenciando um cordeiro para sofrer a ira no seu lugar. Meu irmão, é o mais puro evangelho aqui. É Deus demonstrando de maneira didática e clara para Abraão o que significava o pacto da graça, o que significava a aliança de redenção. Era a substituição da morte pela vida. Alguém tinha que morrer de fato, mas quem morreu foi o cordeiro que Deus providenciou. Exatamente o que o Evangelho vai clarear para nós depois do Novo Testamento. Então, aqui nós vemos a promessa de Deus dessa substituição, dessa justificação. E aí nós caminhamos mais um pouquinho e nós temos aqui Moisés. Em Moisés, o que nós temos em Moisés? A progressão dessa aliança agora é que em Moisés nós temos a lei. E o que é a lei? A lei é a diretriz de como Deus quer que nós vivamos. É mais ou menos como se Deus dissesse assim para nós: olha, é o seguinte, vocês vão se relacionar comigo, vocês são o meu povo, então deixa eu explicar para vocês o que isso significa. Bom, está aqui o princípio, os 10 mandamentos. E aí Deus vai e traz através de Moisés os 10 mandamentos, que são princípios de vida. Como que o povo de Deus deve viver? Bom, ele não pode ter outro Deus, ele não pode fazer para si nenhuma imagem para que ele caia na idolatria. Ele precisa guardar o sábado, relembrando aquilo que estava lá na criação já. Ele não pode desejar o que é do outro, ele não pode adulterar, ele não pode roubar, ele não pode tomar o Deus de nome em vão. Meu irmão, e aí agora, aquela aliança da graça, ela vai ganhando corpo, ela vai ficando consistente. As pessoas vão entendendo melhor, o povo de Deus vai entendendo melhor o que é viver com Deus, o que é Deus ter um relacionamento com o seu povo. Lembre-se que aqui, quando a gente está falando isso, nós estamos falando de todas as pessoas da terra. Nós estamos falando desse povo que Deus separou, que é a semente da mulher. E aí a gente caminha mais um pouquinho e a gente tem outro aspecto dessa aliança, que é o aspecto do rei. E aí você vê essa foto aí e você já sabe de quem nós estamos falando, né? De Davi. Davi e Golias, essa foto tão famosa, ou esse cenário tão famoso. E aqui agora Deus fala assim: olha, eu vou levantar um rei entre vocês, e esse rei vai reinar para sempre. E esse rei é da linhagem de Davi. Mais uma vez ele traz à memória aquilo que ele já tinha dito lá para Eva. Existe uma linhagem do povo de Deus que começou lá em Eva. E essa linhagem agora vai passar por Davi. É por isso, por exemplo, que Lucas e Mateus contam a genealogia de Jesus. É para deixar claro que o Messias veio justamente daquilo que havia sido prometido. E que ele era o rei. E que ele era aquele rei que Deus colocaria no trono e reinaria para todo sempre. Davi era um rei temporário. Mas o rei que Deus iria estabelecer não era mais temporário, ele seria eterno. Olha o que está aí, 2 Samuel 7, 12 a 13. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa em meu nome, e estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aqui existe uma questão temporal do próprio Salomão, que viria a seguir, mas sobretudo ele está anunciando o rei dos reis,
que seria estabelecido sobre o seu povo, Jesus Cristo. Então, um resumo rápido aí para você. A aliança da redenção, ou pacto da graça, que é essa aliança agora que não depende mais da obra humana, mas sim depende da vontade de Deus, ela foi disseminada para o povo de forma progressiva. O povo foi aprendendo sobre essa aliança cada dia mais e mais. E aí ele teve alguns momentos ápice. Obviamente o primeiro foi em Adão, a ideia de novo nascimento, ou a ideia de que nós não vamos te abandonar, ou não, Deus não vai nos abandonar, Ele vai continuar a sua linhagem. Nós temos em Noé a nova criação, a preservação da ira de Deus. Nós temos em Abraão a vida pela morte. Nós temos em Moisés o aspecto da obediência da lei, a instrução como vocês devem viver. E em Davi nós temos o estabelecimento do reino de Deus. E aí você está vendo que tudo isso tem o seu cumprimento lá no Novo Testamento. O que progressivamente foi sendo revelado ao povo de Deus foi se cumprindo no Novo Testamento, ou foi dado o cumprimento no Novo Testamento. Então, o que é de fato a nova aliança? A nova aliança, ou a aliança que nós temos agora por meio da graça, ela começou a ser ministrada lá em Adão. Sabe, tem muita gente que faz essa divisão de Antigo e Novo Testamento, e a pergunta é, como que as pessoas do Antigo Testamento foram salvas, se Jesus não tinha morrido na cruz? Pela graça, pela promessa. Foi uma espécie de medida cautelar, de liminar de Deus. Olha, o meu filho vai morrer no lugar de vocês. O meu filho vai fazer o que vocês não fizeram. O meu filho vai vencer onde vocês falharam. Isso Deus falou lá em Adão. Por causa disso, por causa da obra do meu filho, por causa da obra de Cristo Jesus, do Messias, do prometido, é que vocês serão salvos. Aliás, meu irmão, quando a gente olha para os aspectos da adoração do Antigo Testamento, o templo, todo aquele ritual, como se matar o cordeiro, como aspergir o sangue, como colocar os excrementos aqui e acolá, tem toda uma normativa colocada no Pentateuco, especialmente Levíticos, mostrando como que deve ser feito. Por quê? Tudo aquilo representa Cristo, tudo aquilo aponta para o que Cristo iria fazer. Aliás, o fato de ter que matar um animal para substituir aquele sangue, substituir o meu pecado, é uma representatividade do que Jesus iria fazer. Ele é o Cordeiro perfeito entregue por Deus. O sangue dele foi aspergido no meu e no seu lugar. Ali era a demonstração pura, didática da graça de Deus já no Antigo Testamento. Era o povo aprendendo que eles não seriam salvos pelas suas obras, eles não eram povo de Deus porque tinham as suas obras e por isso Deus os recebia. Não. Eles estavam aprendendo o seguinte: olha, as minhas obras não são suficientes. O nosso pai Adão pecou, o nosso pai Adão falhou, mas pela graça é que nós somos salvos. Pela graça é que nós somos salvos. Isso no Antigo Testamento, isso lá em Adão, isso lá em Gênesis 3. Agora, no Novo Testamento, nós temos a concretização dessa promessa. É por isso que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento tem o objetivo de mostrar Cristo como aquele que vai cumprir a promessa de Deus, que ele prometeu em Gênesis capítulo 3, e essa promessa foi evoluindo, foi progredindo, a revelação dessa promessa foi progredindo ao longo de toda a história. Bom, Deus veio encarnado, Jesus Cristo veio, morreu no nosso lugar, pagou a nossa dívida, pagou a dívida de Adão, pagou a dívida de Abraão, pagou a dívida de Noé, pagou a dívida de Moisés, pagou a dívida de Davi, pagou a dívida de todo o povo de Deus, de todos aqueles que pertenciam à semente da mulher do Antigo Testamento. E também pagou a dívida daqueles que viriam depois, não só a dívida de Pedro, de João, de Maria Madalena, de Marta, de Lázaro, como a minha e a sua dívida, e como aqueles que virão depois de nós. Antes era promessa, agora foi concretizada. Essa é a concretização da nova aliança, do pacto da graça. Olha só esse quadrinho aí: Deus, a igreja e a criação. E quem restabeleceu essa aliança?
Jesus Cristo. O homem tinha a oportunidade de viver em relacionamento com Deus, mas ele falhou nisso, ele escolheu desobedecer a Deus. Mas agora Jesus obedece, cumpre a obra que o homem não conseguiu cumprir e restabelece essa aliança. E é com base nas obras dele que eu me relaciono com Deus. Meu irmão, percebe como isso vai confirmando aquilo que já estamos dizendo aqui nas aulas anteriores? Percebe como toda a história da redenção, ela vai fechando, fazendo sentido de maneira clara para nós? Bom, eu falei para vocês que a gente ia agora tentar entender como é a aplicação dessa aliança nos dias de hoje, na igreja do Senhor. E aí eu quero falar sobre algumas coisas com vocês. A primeira coisa que eu quero falar é sobre as características, então, do povo de Deus, desse povo chamado igreja. Aqui uma coisa para ficar muito clara: eu não estou falando de uma igreja denominacional, ou seja, eu não estou falando da igreja presbiteriana, batista, assembleia e sei lá o que, não. Eu estou falando da igreja corpo de Deus, corpo visível de Deus, beleza? Então essa igreja, ela tem algumas características. Primeiro, ela é uma só. Ela é una, o que significa que não é a denominação quem salva. Não é porque eu sou presbiteriano e porque eu sou presbiteriano eu sou mais... Não. Eu sou batista, eu sou assembleia, eu sou... Não. Olha só, nós somos um povo só, reunidos na obra do Redentor. Não é a igreja quem salva, ela é uma só. Seja aqui, Brasil, ela também não é territorial. Ah, não, é porque a igreja da Argentina, a igreja da Bolívia, a igreja dos Estados Unidos, da Espanha, sei lá, Não, nós somos um povo só, reunido sobre a terra, na obra redentora de Cristo Jesus. Segunda característica é que ela é universal. Não universal, talvez no sentido que você pensou, mas ela é universal no sentido de que ela não é territorial, regional, mas ela alcança a todos os povos da terra. Terceiro, ela é apostólica, não porque ela tem apóstolos, porque nem existe apóstolo no dia de hoje. Só para você entender, para ser apóstolo, segundo o Novo Testamento, tinha que ter uma característica muito importante: ser chamado visivelmente por Jesus Cristo. E eu acredito que nenhum dos que vivem hoje foram chamados visivelmente por Jesus Cristo. Mas ela é apostólica no sentido de que ela segue a doutrina dos apóstolos, no sentido de que aquilo que os apóstolos ensinaram, inspirados pelo Espírito Santo, sobretudo, obviamente, no Novo Testamento, as cartas de Paulo, por exemplo, é aquilo ali que dirige os passos da igreja enquanto corpo de Cristo. E ela é santa, não porque ela é perfeita. Lembra, nós não estamos falando da igreja institucional, nós estamos falando da igreja corpo de Cristo. Se você observar nas cartas de Paulo, a maioria delas ele começa dizendo aos santos da igreja tal, aos santos da igreja Y. Por quê? Porque ele está entendendo que aquele povo é santo, não por causa das obras deles, mas porque eles estão experimentando a redenção. O sangue de Cristo foi aspergido sobre eles, e por causa do sangue de Cristo eles são declarados santos. Pastor, mas isso é muito louco, como que eu, pecador, posso ser declarado santo? É porque é o seguinte, meu irmão, olha só, imagine que você é essa minha mão aqui. Quando Deus olha diretamente para você, o que Ele vê é alguém pecador, o que Ele vê é alguém que desobedeceu a Deus, o que Ele vê é alguém que pelas suas obras quebrou o relacionamento com Deus. Mas agora Jesus vem e se interpõe entre nós e Deus. E quando Deus olha para nós, Ele vê a obra de Jesus, Ele vê o sangue de Jesus aspergido sobre nós, e Jesus é santo, por isso que Ele nos vê de forma santa. E Jesus é perfeito, por isso que Ele nos vê de forma perfeita, por isso que Ele nos admite, porque nós experimentamos da redenção de Cristo Jesus. Há um intermediador agora naquela relação que foi quebrada. Antes era assim, e ela foi quebrada, mas agora Jesus se coloca, intermedia essa relação entre nós e o seu povo. Por isso nós somos santos.
Outra característica interessante, ou marcas que uma igreja deve ter, igreja, corpo de Cristo, é o verdadeiro ensino da palavra. Meu irmão, você não deveria ouvir nenhum pregador, nenhum líder religioso, nenhum pastor, só porque ele é um líder religioso, só porque ele é um pastor. O que traz autoridade ao que aquele líder religioso fala é a palavra de Deus. Então, de forma que qualquer pregador, qualquer líder religioso, de qualquer instituição que seja, quando ele diz algo que não está em consonância, em harmonia com a palavra de Deus, ele não deveria ser ouvido, porque a marca da igreja é a pregação da palavra, é o ensino verdadeiro da palavra. Então, por exemplo, as pessoas costumam dizer assim: qual igreja eu devo ir? Alguém pode dizer para você: que você se sentir melhor. Eu não daria esse conselho para você. Eu daria o seguinte conselho para você: vá numa igreja onde a palavra de Deus é pregada. Porque se você vai numa igreja que você se sente melhor, por vezes o seu coração está encharcado de pecado, e o que você está fazendo nada mais é do que ouvir um pregador ou um líder que simplesmente alimenta os seus pecados, e aí você se sente bem. A palavra de Deus, ela precisa confrontar o nosso coração. Se ela não faz isso, nunca não é palavra de Deus. É bem verdade, a palavra também conforta, também encoraja, também abre os nossos olhos, descortina o nosso entendimento, ela faz tudo isso. Agora, se a palavra de Deus só me gera uma certa alegria, satisfação, eu sempre estou satisfeito, cuidado, meu irmão, talvez não seja a palavra de Deus que você esteja ouvindo. Segunda marca importante é a administração correta dos sacramentos, e aqui nós vamos detalhar isso melhor. Os sacramentos, segundo a Bíblia, é a ceia e o batismo, são só dois. Por quê? Porque os sacramentos são símbolos da aliança de Deus, é a maneira visível que eu e você temos como perceber a aliança de Deus. É como isso aqui, meu irmão, sacramento é esse negócio aqui, está vendo essa aliança? Significa que eu sou casado, certo? A minha mão sem aliança, eu continuo casado? Sim, eu continuo casado. O que é a aliança então? A aliança é um símbolo visível da aliança que eu tenho com a minha esposa, do meu casamento. É a maneira visível da aliança que eu tenho com a minha esposa. Os sacramentos são a mesma coisa. É a maneira que Deus faz visível a aliança que Ele tem com o seu povo. Em terceiro lugar, o exercício fiel da disciplina. Isso aqui é muito importante, meu irmão. Se a igreja, corpo, liderança, não disciplina os pecados, não confronta os pecados, lembra, aí a gente volta na primeira marca, não está sendo fiel com a palavra de Deus. Sim, nós precisamos ser disciplinados por Deus. Muitas vezes a igreja é usada como instrumento para isso. Então vamos falar um pouco dos sacramentos. Olha só, nós temos dois sacramentos: a ceia do Senhor e o batismo. Deixa eu detalhar melhor isso aqui. Olha só, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, existem basicamente 4 entendimentos sobre a ceia do Senhor. Eu vou detalhar para você aqui, para você entender bem, tá bom? A primeira doutrina é a doutrina da transubstanciação. Essa é a maneira que a Igreja Católica vê a ceia. O que significa isso? Significa que o pão torna-se verdadeiramente a carne e o vinho verdadeiramente, e o sangue verdadeiramente o vinho, perdão. Então o que acontece? Quando você come o pão, no caso da Igreja Católica, a hóstia ali, o pão, é como se você estivesse comendo fisicamente o dedo de Cristo, por exemplo. O que eles dizem é o seguinte: o corpo de Cristo se materializa naquele pão. Existe fisicalidade do corpo de Cristo no pão e existe fisicalidade do sangue de Cristo no vinho. Então, quando a gente bebe o vinho, segundo a Igreja Católica, é como se a gente estivesse bebendo o próprio sangue de Cristo. Então, o que torna o ritual sagrado são os elementos. Os elementos. Segundo lugar, você vai ver aí a doutrina da consubstanciação.
Normalmente são os luteranos que defendem isso. O que é isso? É muito parecido com a Igreja Católica. A única diferença é o seguinte: ao invés do pão se tornar fisicamente o dedo de Cristo, ou a matéria, o corpo de Cristo, ele se torna espiritualmente. E o sangue, ao invés de se tornar o vinho, ao invés de se tornar o sangue, se torna espiritualmente. Então, a Igreja Católica diz que se torna fisicamente. É a transubstanciação. O corpo se transforma no pão e o sangue se transforma no vinho. Os luteranos dizem o seguinte: o corpo se transforma no pão, mas não fisicamente, espiritualmente. E o sangue se transforma no vinho, não espiritualmente mais, ou não fisicamente, mas espiritualmente. Aí você tem a Igreja Batista e as igrejas pentecostais que defendem que a ceia é uma memória. Então, é claro, Jesus fala sobre isso, né? Fazer isso em memória de mim. Então, usa-se aquele texto e diz o seguinte: olha, é em memória. Então, não existe a sacralidade nos elementos, nem no rito. É memória, é simbólico, ok? Agora, os presbiterianos, eles dizem o seguinte: olha, claro, admite a ideia de memória, mas mais do que isso, Jesus se faz presente espiritualmente no rito. Então, acredita-se literalmente que é como se tivesse uma mesa e Jesus estivesse sentado a essa mesa e convidando a sua igreja para participar da ceia. É o símbolo máximo de comunhão. Então, a grande diferença aqui na prática, meu irmão, é o seguinte: os católicos e os luteranos acreditam na sacralidade do rito por meio dos elementos. Então, pão, o vinho, isso é que é importante, isso é que é sagrado. Porque o corpo, porque Jesus se transformou no pão e se transformou no vinho, fisicamente ou espiritualmente. Os batistas e, em geral, os pentecostais não acreditam na sacralidade nem do rito, nem dos elementos, no sentido de que há algo especial ali. Pelo menos não no sentido doutrinário, tá bom? E os presbiterianos trazem um peso maior sobre a ceia, quando dizem que Jesus se faz presente espiritualmente no rito. Então aqui uma brincadeira boa, né? Há muitas pessoas hoje que temem quando crianças, principalmente da igreja evangélica, acabou a ceia. Isso já aconteceu aqui na igreja, por exemplo, acabou a ceia, os diáconos estão ali ajuntando e de repente vem uma criança e pega um pãozinho daquele e come. Aí o pai olha: meu Deus, ele comeu um pão da ceia. Estou falando depois do culto, tá bom? Acabou o culto, acabou tudo. E agora, a minha criança vai sofrer alguma penalidade? Eu digo: não, pai, calma. O pão ofereceu um momento simbólico para nós, daquilo que Cristo fez. E existe sim uma simbologia de entrega do corpo e entrega do sangue, no sentido de morte, no sentido de entrega total. Mas o que fez o rito especial, sagrado, foi a presença espiritual de Cristo naquele momento. O pão é pão, o vinho ou suco de uva, depende da igreja, é vinho ou é suco de uva. Ele não se transformou em nada diferente do que essencialmente ele é. Então não existe ali nada de especial pós, é claro, né? Quando nós estamos falando do rito, existem algumas situações ali da necessidade de consciência, de pecado e etc e tal. Então crianças, em tese, não deveriam tomar a ceia porque elas não têm plena consciência do pecado ou muitas vezes não sabem fazer a leitura disso. Então olha só, a ceia do Senhor é o meio de graça, isto é, um meio que Deus usa para nos nutrir e fortalecer espiritualmente. Por isso devemos participar dela regularmente, contudo de forma correta, como está lá em 1 Coríntios 11, 23 a 32, tá bom? Então outra coisa interessante aqui, antes da gente passar para outro assunto, é que, pastor, a ceia precisa ser quando? Meu irmão, ela pode ser todo culto, ela pode ser uma vez por mês, ela pode ser a cada 3 meses. A Bíblia não deixa uma regulamentação quanto a isso. Na história da igreja, nós temos vários exemplos de cultos. Por exemplo, Calvino fazia todos os cultos, existia a ceia, e nós temos exemplos de igrejas que tinham ceia a cada 6 meses, 3 meses, e por aí vai. Então,
não existe uma questão, nossa, eu não tomar a ceia nesse mês, eu perdi a cobertura espiritual. Não, 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 meu irmão. Lembra, a ceia é para você visualizar o amor de Deus. É para você perceber o pacto de Deus, a aliança que Deus tem com você. Lembra, você não tem mais condição de ter aliança com Ele. Nós desperdiçamos essa condição no pacto das obras, lá em Adão, o nosso representante. Então, a ceia agora é para a gente visualizar o amor de Deus para conosco. É para a gente se fortalecer, se nutrir nessa verdade. E o batismo? Batismo é difícil também, hein? Lembrando aqui que nós estamos passando por cima desses assuntos, tá bom? Aqui é uma noção introdutória. Cada assunto desse aqui, poderíamos gastar aqui 3, 4, 5 aulas tratando sobre isso. Mas aqui é para você ter um aspecto geral, tá joia? Então olha só, o batismo, ele deve ser por imersão ou ele deve ser por aspersão ou por efusão? Deixa eu explicar para você qual é a diferença. Aspersão, normalmente a gente vê isso com o padre. Ele pega um negocinho aqui e joga assim, ó. Algumas igrejas fazem assim, né? Então, é aspergir, é basicamente borrifar a água sobre a outra pessoa. Efusão é derramar a água, é quando você pega a água e derrama, né? Você já viu isso principalmente nas igrejas presbiterianas. E imersão é de fato imergir, é mergulhar completamente. A discussão acontece por causa da palavra batismo. A palavra batismo significa realmente mergulhar, imergir na água. Mas existe uma discussão se isso é simbólico ou não, e nós temos alguns exemplos na Bíblia que nos levam a crer que, na verdade, a quantidade de água não é absolutamente essencial para que o rito aconteça. Lembra, mais uma vez, aquilo ali, ou o batismo, é a maneira da gente ver de forma visível o amor de Deus para com o seu povo. Primeiramente é isso. Nós temos uma tendência de acreditar que é a maneira que eu amo a Deus. Não, 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 não. A maneira que eu amo a Deus, eu desperdicei em Adão, meu irmão. Lembra disso, eu desperdicei em Adão. A minha obra perdeu a oportunidade de se relacionar com Deus por causa das minhas obras. Agora não, é a obra de Deus que me alcança por meio de Cristo Jesus. E eu visualizo isso por meio da ceia e por meio do batismo. Então, o batismo, ele tanto faz a quantidade de água, pode ser aspersão, pode ser efusão ou pode ser imersão. Na Bíblia nós temos a descrição de todas essas formas. Então, para você entender aqui, por exemplo, o batismo de Jesus foi por imersão? Provavelmente sim. Ele estava no rio, então provavelmente ele foi de fato mergulhado, apesar de você já deve ter visto no filme João Batista levantando a água e jogando sobre a cabeça de Jesus, aquilo ali seria efusão. Mas provavelmente ele foi mergulhado. Mas, por exemplo, você vai para Atos capítulo 8, você vê Filipe batizando o eunuco. Provavelmente foi mergulhado, eles foram para um rio também, para uma lagoa lá e mergulhou. Agora, quando você vê em Atos capítulo 3, 3.000 pessoas sendo batizadas de uma só vez, será que foi por imersão, num só dia, 3.000 pessoas? Não. Os historiadores nos dão a entender, ou nos contam a ideia, de que cada um tinha uma espécie de cantil de água aqui, e eles iam jogando sobre a cabeça das pessoas, iam batizando as pessoas, os discípulos, os apóstolos. Quando você vai para Atos capítulo 9, verso 18, você vai ver o batismo do apóstolo Paulo. O texto diz que Paulo se levantou e foi batizado. Como que alguém é batizado de pé dentro de uma casa, no primeiro século? Efusão ou aspersão. E você ainda vai para Atos capítulo 16 e vai ver a história do carcereiro que saiu com Paulo e Silas durante a madrugada. Eles foram para sua casa, jantaram e toda a sua família foi batizada. Será que de madrugada Paulo e Silas saiu com toda a sua família ali, foram para o rio, mergulharam e voltaram? Provavelmente não, eles foram batizados muito provavelmente dentro das suas casas. Meu irmão, a grande questão aqui é que a forma de batismo, a quantidade de água, não é exatamente o que importa. O símbolo da água é a ideia de lavar regenerador, é a ideia de que você agora é uma nova criatura, é de que você nasceu de novo, é de que você foi lavado pelo sangue de Cristo. Tanto é que, olha só que coisa interessante,
Imagine se você foi batizado por um pastor que anos mais tarde virou um assassino, um psicopata ou abandonou a sua fé. O seu batismo foi invalidado? É claro que não, porque o seu batismo não é validado pela pessoa que faz, mas é pela ação e atuação do Espírito Santo de Deus, claro, com a consciência certa, com o entendimento correto. E o batismo infantil, pastor, pode? É claro que pode. Por que pode? Porque eles fazem parte do povo de Deus. E se o batismo é o sinal visível da aliança de Deus com o seu povo, por que nós não deveríamos batizar crianças? Além do que, nós devemos tomar por medida aqui, que esses sacramentos já existiam no Antigo Testamento. Eles eram a circuncisão, que foi substituído pelo batismo, Jesus Cristo fez isso, e a Páscoa, você vai lembrar disso, foi substituída pela ceia. Então existe um elemento, lembra, a aliança começou quando? Lá em Gênesis capítulo 3. A representatividade do que significa essa aliança começou lá. Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, os símbolos mudam, mas o significado não. De forma que, quando que as crianças eram circuncidadas? Ao 8º dia de vida. E o que isso significava? Que elas pertenciam ao povo de Deus, que elas adentraram ao povo de Deus. E o que o batismo significa? Que eu pertenço ao povo de Deus. Pastor, mas não precisa ter consciência para batizar? Não precisa ter consciência para fazer o batismo? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já conheceu um adulto consciente que se batizou e abandonou a fé? Que se batizou e abandonou a igreja? Conheci. Aliás, você está falando aí, eu conheci vários. Pois é. Se o critério for a consciência, quando que a gente vai batizar alguém? Porque como que a gente vai ter critério para saber que uma pessoa realmente está totalmente convencida do Evangelho? Eu e você não temos condição de fazer isso, apenas Deus. Apenas Deus. Agora, nós batizamos as nossas crianças porque entendemos que eles são filhos da promessa, entendemos que a bênção de Deus alcança até a 1000ª geração, como diz lá no Antigo Testamento. A ideia é que Deus tem um desejo primário para abençoar as nossas descendências. Lembra? Fazemos parte da semente da mulher. Nós cremos que os nossos filhos fazem parte da semente da mulher, da semente prometida. Então, alguns argumentos para você entender aí, olha só esse slide. Assim como em Israel, a promessa se dirige à solidariedade da família na igreja, da mesma forma, crianças são herança do Senhor. O batismo e a circuncisão, o batismo é a circuncisão em Cristo. Paulo fala explicitamente isso em Colossenses 2, 11 a 12. É um sinal da aliança e fé e deve ser ministrado a crianças, pois fazem parte da família. No Novo Testamento temos exemplos de batismo de famílias inteiras, Atos 16 e Atos 18. Pastor, existe na Bíblia um exemplo claro, nítido, de uma criança sendo batizada? Não, não existe. Não existe. Não existe esse exemplo. Existe exemplo de família sendo batizada. Ah, mas aí não dá para saber que é criança. Poxa, tantas famílias que foram batizadas, você está dizendo que nenhuma delas tinha uma criança? Difícil entender esse argumento. Jesus disse que sobre as crianças, que delas é o reino dos céus. Jesus identificou crianças como alguém que pertencia ao reino dos céus. Se Jesus teve esse discernimento, quanto mais nós não deveríamos ter. A igreja sempre batizou crianças, somente no século XVI, com o movimento anabatista, que o batismo de criança começou a ser questionado. Essa é uma coisa interessante. Nós estamos no ano 2020. Durante 1500 anos de história, na história da igreja, sempre se batizou crianças. Depois do século XVI, com a reforma protestante, veio o movimento anabatista e com a intenção de simplesmente diferenciar do batismo católico, rompeu com essa tradição. Então, para ser extremamente claro, por que a igreja evangélica hoje não batiza crianças? Porque é o que a igreja católica faz e nós queremos fazer diferente. Simples. Esse é o principal argumento. Tanto é que nós, presbiterianos, somos muitas vezes chamados de católicos, justamente porque batizamos crianças. Então, olha só, o batismo tem sido ligado à conversão.
Entretanto, o batismo é um selo da aliança e não sinal de conversão. O nosso Deus é também o Deus de nossos filhos. Os filhos são herdeiros espirituais de seus pais. Como herdeiros espirituais, têm o direito às mesmas bênçãos reservadas para os seus pais. Por isso, devem ser batizados. A salvação é pela graça, não é mais pelas obras. Então, por que o critério de batismo deveria ser exatamente a vontade ou a compreensão humana? Último assunto de hoje. Hoje está sendo muita coisa, né? Aguenta só mais um pouquinho, que esse aí você vai gostar, é sobre dízimo. Primeiro nós precisamos explicar o que é mordomia cristã. Nós somos mordomos de Deus, de forma que tudo que nós temos deve ser administrado conforme o dono quer. Lembra, o mordomo é uma espécie de gerente. Ele não é quem manda na sua propriedade, até porque a propriedade não é sua. Quem manda é Deus, e ele deve administrar como Deus quer que administre. Pois bem, a palavra mordomia, olha aí no slide, relaciona-se com o substantivo mordomo, que quer dizer o maior da casa. Como vice-regentes de Deus, também somos mordomos, pois nosso Deus é dono de tudo. Somos apenas administradores daquilo que é dele e iremos prestar contas. Não trouxemos conosco nada, não trouxemos conosco e nada levaremos conosco. Pastor, e aí, o dízimo? É obrigatório ou não? Não, não é obrigatório. Por que não, pastor? No Antigo Testamento não está claro isso? Está claro. Isso fazia parte da lei cerimonial e da lei cívica daquele povo. A não ser que você seja israelita, não é obrigatório para você. Pastor, mas nós não devemos dar o dízimo por obrigação? Não, não devemos dar o dízimo por obrigação. Mas se eu não der o dízimo, eu não vou ser amaldiçoado? Não, você não vai ser amaldiçoado. Por que não? Porque, meu irmão, preste bem atenção. Se Cristo pagou por todos os seus pecados na cruz, se sobre ele foi carregada toda a maldição da ira de Deus, toda a maldição do pecado, seria o dízimo que iria determinar se você é ou não filho de Deus? Uai, pastor, então eu nunca mais vou dar dízimo na minha vida. Por obrigação não, meu irmão. Você nem deveria nunca ter dado por obrigação. Mas eu não devo contribuir então com o reino de Deus, com a igreja visível de Deus? Deve. Aliás, o dízimo significa justamente a sua capacidade de comprometimento com o reino. É assim que eu vejo. Aliás, é assim que muitos teólogos veem. Dízimo é algo que estava presente sim no Novo Testamento, mas não mais com aspecto de obrigatoriedade, porque em Cristo não existe mais obrigação, no sentido de conquistar alguma coisa. Lembra? Ele praticou todas as obras. Nós vemos isso em Atos, nós vemos isso em Jesus falando em Mateus, nós vemos isso principalmente em Paulo, falando em 1 Coríntios 16 e 2 Coríntios 9. A nossa doação deve significar o nosso comprometimento para com Deus ou para com o reino de Deus. Entendemos que somos mordomos de Deus e fazemos isso com alegria. É isso que Paulo diz em 2 Coríntios 9. A nossa motivação deve ser a alegria de servir, de participar. Eu faço parte do reino de Deus e naturalmente eu também contribuo financeiramente com esse reino. O dízimo pode servir como parâmetro para você, meu irmão, de algo que representa um valor significativo, mas de algo que não é um sacrifício absurdo. A ideia de 10%, por exemplo. Eu posso dar menos, eu posso dar mais. Direto alguém me pergunta: pastor, o dízimo é sobre o bruto ou o dízimo é sobre o líquido? Meu irmão, Deus não está preocupado com esse negócio não. Fazer continha de moeda não. Você deve dar com alegria. Aliás, se formos pegar o princípio do Novo Testamento, recebemos tudo de Deus. O que devemos dar para Deus? Tudo. Eu sei, alguns abusam desse discurso justamente para tirar o seu dinheiro. Eu já caí nessa conversa também. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte: você contribuir financeiramente com uma igreja nunca deveria ser algo diferente de um ato voluntário. Nunca deveria ser algo diferente de você fazer isso com alegria. Nunca deveria ser algo diferente de você fazer isso por adoração. Bom, eu entendo que eu sou mordomo de Deus, eu entendo que tudo que eu tenho foi Deus quem me deu, e eu quero participar voluntariamente com alegria e em adoração ao meu Deus, e isso também inclui as minhas finanças. E eu vou contribuir como eu posso. E tem um parâmetro, existe uma ideia. Bom, a ideia de 10% é uma ideia.
Pode ser mais, pode ser menos. Não é isso que vai determinar a sua relação com Deus. O que determina a sua relação com Deus é o quê? A obra redentora de Cristo Jesus. Nós vemos muitas contribuições financeiras, inclusive Paulo escreve a carta de Romanos para pedir contribuição financeira para a obra, para o reino, para as viagens. Sim, eu e você como cristãos deveríamos sempre ser comprometidos financeiramente com o reino de Deus e com a igreja do Senhor Jesus. E quando não somos, talvez isso signifique que nós não estamos comprometidos com o reino, e talvez isso signifique que não compreendemos completamente o Evangelho e a minha participação no reino. O dízimo, então, demonstra, olha aí no seu slide, a fidelidade do crente e, ao mesmo tempo, a confiança no sustento do nosso Senhor, que o nosso Senhor nos dará. O dízimo em si não tem poder para nos trazer santidade. O dízimo não é um compromisso com a igreja, mas com Deus, com o reino. Você faz parte do povo de Deus, então você é comprometido com Ele, e isso também inclui as suas finanças, isso também inclui o seu tempo, isso também inclui o seu pensamento, a sua criatividade. Meu irmão, eu sei, hoje foi uma aula extensa, a aula mais longa de todo o nosso curso, falamos sobre muitas coisas. Se você quer aprofundar sobre isso, nós podemos indicar alguns livros, vamos deixar alguns livros aqui na descrição desse vídeo, para que você possa aprofundar sobre esses assuntos que nós falamos aqui, de maneira mais ampla, de maneira mais geral, de maneira mais introdutória. Mas eu espero que alguns paradigmas tenham sido quebrados, e eu espero que você tenha entendido, sobretudo, o que significa ter o pacto da graça hoje, o que significa fazer parte da igreja do Senhor hoje, o que significa fazer parte da aliança do povo de Deus hoje. Então, que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro, onde nós vamos falar da história da igreja e entender como isso se desenvolveu. Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima.